Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia muito especial. Muito especial porque estamos aqui com Mariana Stock. Ela que é paridora da Prazerela. Deu até um trava-língua aqui, porque paridora, prazer, entendeu? É um negócio que tá junto, de verdade. E ela conseguiu materializar aquilo que nós mulheres estamos precisando resgatar há muito tempo, que é o exercício de trazer para o ambiente do lar, o ambiente do corpo, uma experiência de prazer confortável, cotidiano. Então, Mari, seja muito bem-vinda. E eu já quero te receber assim. Quem é a menina Mariana Stock? Quem é a mulher Mariana Stock? Quem é a mãe Mariana Stock? E quem é a Mariana Stock, paridora da Prazerela? A menina Mariana Stock é uma menina curiosa, uma menina emotiva, que chora por tudo. É uma menina que gosta de mato, gosta de bicho, que brinca de colocar sapinhos e grilos quando acha assim em si, que se encanta por tudo, que gosta de água. Essa é a menina e talvez muito sobre essa menina que eu estou tentando me reconectar agora, nessa Mariana adulta que se distanciou profundamente, eu sinto, dessa criança, sabe? A Mariana adulta aprendeu a ser muito focada, dedicada, estudiosa, exigente, perfeccionista. Isso é o que eu aprendi, né? Que eu deveria ser para ser amada, para ser aceita, né? Isso no meu processo eu sinto que cresci numa cultura extremamente branca, machista, conservadora, que sempre me disse isso, que eu precisava estudar muito, que eu precisava ser bonita, para ser digna, né, de afeto. Venho de Curitiba, que é uma cidade que tem um aspecto muito provinciano, assim, muito formatado, eu diria, assim, né, que são formas muito pré-definidas e formas inatingíveis, como sempre, né. A Mariana mãe eu estou descobrindo ainda quem é, né, sou mãe há 1 ano e meio, me sinto ainda num processo de puerpério, né, de me entender, me sinto ainda banhada por uma série, né, de hormônios, de neurotransmissores aqui nesse processo de tornar-se mãe, né? Eu me sinto ainda me tornando mãe. Inicialmente vi que a maternidade também foi colocada num lugar de tarefa, sabe? Mais uma tarefa diante de tudo que eu tinha. E rapidamente percebi que assim não ia dar para eu me conectar com a minha filha, que ela estava esperando muito mais e foi difícil, né, aprender isso, né? Porque é difícil também a gente se conectar com essa linguagem da criança, do bebê, né, que não fala essa linguagem ainda que a gente está acostumado, mas que fala de outras maneiras. Então, quando a gente está muito distanciada da nossa criança, que eu sinto que foi o meu caso, né? Eu estava muito distante de quem era essa Mariana Neném. Para mim foi muito difícil assim encontrar esse lugar de ponte com a minha filha, mas sinto que eu já estou nesse caminho de volta, assim, sinto que se eu fosse definir a Mariana de agora, estou num caminho de volta para casa, eu sinto, assim, caminhei muito, me distanciei muito para ir atrás, né, desse lugar de ser aceita, né, socialmente, e sinto que agora eu estou deixando para trás um pouco, né, esse lugar, dessa necessidade de ser aceita, para encontrar o que é essa Mariana indivídua quer, né? Quem é essa Mariana mãe, quem é essa Mariana íntegra. E aí foi num processo, acho que desse crescimento e de sair da minha casa, sair de Curitiba e ir para São Paulo, que eu entendi que não cabia mais ser dócil e simplesmente, né, não incomodar, né? E aí fui vivendo processos importantes de autoconhecimento, de escrever a minha própria história e não repetir a narrativa que estava sendo contada por mim. E nesses mergulhos fui estudar psicanálise, né? Me tornei psicanalista. Não encontrei muitas respostas sobre sexualidade feminina na psicanálise, né?
Mas segui nesses estudos e nesse processo todo me senti uma mulher muito bem resolvida sexualmente, porque me experimentei, né, nessa saída de Curitiba para ir para São Paulo. Eu vivenciei uma série de experiências sexuais, né? Então eu achava que esse aspecto da minha vida estava ali resolvido. Aí precisei estudar um pouco para entender que não tem como você ser bem resolvida sexualmente nesta sociedade, né? Meu lugar de mulher bem resolvida era o lugar de uma mulher branca, cheia de privilégios, que performava, né, uma feminilidade ali que não tinha nada a ver com o meu desejo. E aí fui estudar muito do Tantra, fui fazer um curso, e aí encontrei muitos questionamentos e encontrei muitas dúvidas em relação a esse neo-tantra que é proposto no Brasil, né? Uma apropriação, eu sinto, cultural de uma filosofia que é milenar e que a gente faz um recorte aqui, entende o Tantra como massagem tântrica. E aí, né, mas foi muito importante para mim estudar isso para ir formando diferentes percepções, né, a respeito disso. E aí eu comecei a falar um pouco para amigas sobre essa experiência que eu estava vivendo, de descobrir algo em mim, né, que eu não, né, quase 30 anos da minha vida não tinha vivido na minha pele. E elas todas foram ficando muito curiosas, assim, eu percebi o quanto este assunto era um assunto muito inédito, né? Esse assunto de vivenciar orgasmos muito fortes, de vivenciar essa potência, era um assunto muito inédito para a grande maioria das minhas amigas brancas, e que todas elas, de certa forma, estavam ali nessa performance, né, da sexualidade, e não vivendo, né, esse lugar. E aí comecei a falar muito sobre isso e tal, e as pessoas foram se interessando, né? Primeiro era para amigas, um grupo de amigas, e eu estava ali compartilhando, e elas, assim, não piscavam a hora que eu estava falando desses estudos, né? E aí eu falei, acho que eu vou... já tinha pedido demissão, tinha saído do meu emprego, estava num processo forte de entender o que eu queria fazer da vida, né? E aí que esses estudos sobre sexualidade se intensificaram muito. E aí comecei a falar com amigas, e aí as amigas chamaram as amigas, e aí eu falei, vou fazer aqui um encontrinho, né? E aí, daqui a pouco, eu tava falando para as amigas das amigas, e as amigas das amigas das amigas, e de repente eu vi que tinha algo aí importante a ser dito, né? Que eu tava começando a tatear. E aí, joguei um pouco isso pro universo, assim, né? Qual é o próximo passo? Será que é isso que eu devo fazer mesmo e tal? E aí eu pus no mundo essa ideia de ter uma casa para mulheres, pensada por mulheres, e essencialmente com terapeutas somente mulheres, né, para trazer uma possibilidade de uma experimentação dessa sexualidade um pouco mais saudável, né, um espaço inédito. E de repente esta casa chegou para mim. Como é que foi isso? Você jogou para o universo e como é que foi o processo? Joguei para o universo para saber qual era o próximo passo nessa missão e pensei nisso, né, em abrir um espaço, uma casa em que as mulheres pudessem desfrutar de um outro tipo de sexualidade, né, de uma sexualidade positiva, potente, saudável, num espaço seguro, feito por mulheres e para mulheres. Então fiquei nessa idealização astral, assim, do que seria isso e coloquei, né? Não sabia como fazer isso, nunca tinha sido empresária na minha vida. Mas daí um dia eu pus lá no Facebook, falei, gente, estou procurando uma casa para alugar que tem um quintal. Esse era minha principal questão na descrição da casa, era que eu queria uma casa que tivesse um quintal. E aí recebi algumas indicações e tal, fui ver algumas casas, nada, bateu, até que me mandou uma mensagem via WhatsApp. O primeiro chefe que eu tive na vida, onde eu trabalhei, lá em Curitiba, numa empresa, ele me escreveu no WhatsApp dizendo, oi Mari, tudo bem? Aqui é o Matias. Eu vi a sua postagem no Facebook e queria dizer que a minha mãe tem uma casa perto da Vila Madalena que tem um quintal lindo e tal. Ele estava morando na Suíça, imagina, fazia mais de 10 anos que eu não falava com essa pessoa, eu nem sabia que, né, a gente ainda podia se comunicar. E aí eu falei, bom, me manda o contato da sua mãe, né, que eu quero ir visitar a casa. E aí ele me mandou o contato da mãe dele, o nome da mãe dele é Ione. E aí eu fiquei assim. E aí, Dona Ione foi me levar para conhecer esta casa. E a hora que eu entrei na casa, eu falei, gente,
né? A casa é desenhada, assim, a casa estava esperando, a casa estava fechada há 5 anos, sem ninguém, semi-abandonada. E eu entrei naquela casa e falei, é essa casa. Mas, ao mesmo tempo, é uma casa grande na Vila Madalena, com quintal. Falei, não tenho grana para manter um troço desse, tipo, não tenho essa condição. E aí eu fui muito honesta com Matias, dizendo, Matias, olha, eu amei a casa, adorei a sua mãe, é o espaço ideal, mas eu não tenho como, né, bancar o valor, né, de um aluguel de uma casa dessa e tal. E aí ele, muito tranquilo, falou, mas quanto você pode pagar hoje? E aí eu falei um valor, ele falou, então seja bem-vinda, a casa está aí 5 anos parada, você é uma pessoa que eu conheço, pelo menos você cuida da casa. E aí aquilo para mim, imagina, assim, isso vai muito contra tudo aquilo que eu aprendi, né, nesse lugar da racionalidade. Né? Tudo isso que eu aprendi na vida inteira, que a gente precisa fazer planejamento de tudo, que a gente precisa ter os recursos, que a gente precisa, né, ter tudo na mão para você começar algo. Né? E essa história, para mim, é a maior prova de que, cara, a vida tem planos que a gente não tem controle, que a gente não consegue colocar dentro desse planejamento, nessa mentalidade, né, do homem branco, racional, que precisa, né, dessa acuracidade do planejamento. A vida inteira eu aprendi isso. E aí, de repente, eu estava começando um negócio pautado, né, em algo que chegou sem que não tinha como planejar, né? Então, isso foi uma mudança, uma virada importante de mindset, né? De entendimento da vida para além do que pode ser visto, né? Para a vida além dessa matéria, para a vida para além deste planejamento econômico, financeiro, né? E aí abri a casa, né? E inicialmente a casa tinha uma terapeuta e eu dava cursos lá. E a minha abordagem inicialmente, e percebo isso, né, era muito limitada. Ainda era uma linguagem de uma mulher branca para mulheres brancas, uma visão muito sexista, né, não incluindo outras formas de ser mulher. E eu vejo isso, né, nas abordagens, como a gente reproduz, né, esses preconceitos, esses racismos. E aí começamos um trabalho social importante, né, que 20% dos atendimentos são atendimentos sociais, que as mulheres pagam o quanto elas podem. Né? Acho que o fato de ter terapeutas negras sempre no time de terapeutas, que são as pessoas mais importantes da Prazerela, são as terapeutas. Sem dúvida alguma. Assim, eu faço parte desse lugar de comunicar, né? Que eu acho que está muito aí a minha missão, essa capacidade de ouvir, elaborar, transformar em palavra, transformar isso numa narrativa. Mas quem está ali nesse lugar, né, de fazer essa magia, de fazer essa passagem com as mulheres, são as terapeutas, né? E eu sinto que é isso, assim, a Prazerela, e agora estamos fechados por conta de pandemia, e acho que é mais um momento em que a Prazerela se fecha para se reavaliar, né? Que espaço é esse? A serviço do que está? A serviço de quem está? Né? Não dá, eu sinto que a gente está em constante movimento, e isso é uma característica inerente da vida, né? A gente precisa estar se movimentando, precisa estar se reavaliando. Eu aprendi na minha história, né, que um time que está ganhando não se mexe, mas eu tenho aprendido muito com a vida que time que está se ganhando se mexe o tempo todo. Mari, eu tenho uma coisa para te perguntar, que é sobre, para além dessas ponderações técnicas e políticas, né, sobre demandas, né, olha, não me vejo nessa categoria, não me vejo nessa análise e tudo mais. Como psicanalista e como psicanalista especializada em sexualidades, o que de interessante você percebe em mulheres pretas a partir da sua percepção? Esteja muito à vontade. Quando você fala assim, há uma coisa nesse corpo, há uma coisa nesse universo que te interessa na sexualidade de mulheres negras, que você vê com recorrência, você fala assim, nossa, isso é interessante. Eu quero cuidar para eu também não ser, para eu não romantizar alguns aspectos, mas vendo da minha lente de uma mulher branca que não sabe o que é ser mulher preta, eu vejo que, pelo menos eu, e vejo outras mulheres brancas do meu convívio, que a gente se distanciou muito mais do corpo do que a grande maioria das mulheres negras que eu conheço. Sinto que a gente foi
muito para esse caminho aqui, que é um caminho de prisão também, né? Um caminho de não se permitir esse lugar, de não saber caminhos para o desfrutar. Eu sinto que esse aspecto de ser uma mulher santa está muito atravessado nas mulheres brancas. E ser uma mulher santa significa praticamente descartar o seu corpo ou colocar ele ali só a serviço, né? E das mulheres negras que eu conheci, que eu atendi, eu sinto que existe uma facilidade ainda, né, que corpos que têm vivido muito mais abusos e tal, mas uma facilidade muito maior de sentir. O caminho de retorno é muito mais próximo, porque muitas vezes nem se distanciaram, muitas vezes o corpo é o caminho de integridade dessas mulheres, né? De não se perder, né? Então, e aprendi com você que mulheres melanodérmicas têm muito mais melatonina, óbvio, que é um hormônio do bem-estar, né? Do vigor, né? E isso vai fazendo, é isso, né? Eu vou falando, cara, faz sentido, né? Porque eu sinto essa pulsação muito maior, né? Essa sensibilidade, esse arrepio, né? Essa capacidade de se expressar o seu gozo através do corpo. Eu sinto que isso é uma característica que um privilégio biológico das mulheres negras que as mulheres brancas têm muito mais dificuldade, assim. Tem uma coisa que é sobre essa estrutura macropolítica, que é o maior desafio do 4P. Essa é a série Start, com o apoio da Prazerela, mas que vai seguir um longo caminho de entrevistas, de escuta, porque tem a macropolítica que chama para refletir sobre categorias, conceitos, o que é adequado e o que não é adequado. Mas tem o íntimo, a micropolítica, que é grandiosa e infinita em termos de orgânico, em termos de energia, em termos de ancestralidade, que casa sim com o que você está trazendo. Mas eu gostaria de saber da Mari o que ela sentiu ao me receber. Porque quando eu ouvi a Mari a primeira vez, ela estava repleta de um discurso do politicamente correto, né? Não quero ser racista, não quero isso, não quero aquilo. E não estava fluindo assim em uma coisa. E eu quero saber de você, Mari, como não receber a Caroline e a Amanda, mas como é receber mulheres que estão trabalhando com prazer, mulheres negras que estão em busca de prazer, mulheres negras que já viraram a chave da sua própria potência orgástica, né? Como que é para uma mulher branca conviver com mulheres que são mulheres negras, né? Importante deixar isso evidente, mulheres que romperam com todos os paradigmas ou com muitos dos paradigmas que nos impedem de acessar o prazer, mas que elas superaram e que agora acessam você num lugar de paridade dessa experiência de potencialização de outras de nós. Como você recebe essas mulheres? O que tem de diferente nessas mulheres com as outras experiências que você viveu e como que você recebe isso? A minha experiência é uma experiência com pouca diversidade, né? Meu aprendizado de pouca troca com diferentes mulheres uma experiência muito monádica, né? De entender um mundo de uma perspectiva branca para brancos, né? E me conheço cada vez mais nesse lugar limitado. E a criação, né, das pessoas brancas também é uma criação muito frágil, né? Que a gente foi educada para acertar, a gente não sabe errar, a gente não foi educada para lidar com a crítica, para lidar com o erro. A gente não vive numa sociedade de tolerância ao erro, né? Por isso que a gente não inova, por isso que a gente não evolui, porque a gente está sempre com medo de errar. Na escola, se a gente erra, a gente é burro. Né? Então, não tem espaço para errar. E eu sinto que para mulheres brancas, ainda mais, a gente foi educada para ser perfeito. Né? E aí, quando me vejo diante de uma educação muito monádica, muito sem diversidade, muito racista, e eu vejo uma mulher negra, forte, potente diante de mim,
eu falo, eu só vou errar com essa pessoa porque eu não sei da onde eu parto para conversar com uma mulher negra potente que está falando em paridade comigo. E aí eu quero me colocar nesse lugar, né, de estar a serviço, de quase reproduzir uma lógica de me submeter. Então agora, né, a lógica então é eu me submeter, é eu simplesmente estar ali a serviço e não atrapalhar e dar tudo que me pedirem. Então eu sinto, né, nesse meu processo também de me racializar, de me tornar mais autorresponsável pela minha existência, pela minha branquitude, também estar mais aberta para errar e para assumir os erros e para falar, e às vezes falar, putz, tá falando uma besteira, sabe? De não. Porque esse é o caminho fácil também. Não vou mais falar nada, então vou aqui reproduzir um discurso político, né, que é seguro, né? Então, e eu sinto muito isso nessa nossa parceria, Carol, que a sua forma, e acho que existem outras formas que são tão legítimas quanto, né? Mas tem outras formas que, ainda que legítimas, não facilita nem um pouco para as mulheres brancas, né? A forma da violência, da agressividade, porque assusta, né? A gente já não sabe errar, a gente não sabe lidar com crítica, se vem uma abordagem violenta, recua, né? E eu sinto que você, ainda que tem uma abordagem extremamente política, embasada, profunda, um repertório absurdo, você tem uma doçura e uma sinceridade, uma honestidade, né? Então, quando eu comecei com esse discurso seguro, politicamente correto, você falou, aí você não vai conseguir nada de mim. Nesse lugar que você está se colocando, não vai rolar uma troca. Então, é desse lugar, assim, que eu te recebi aí, né, te honrando e vendo na minha frente, né, a presença de uma mulher gigante, né, e que eu não tenho ferramenta para lidar deste mesmo lugar, porque não aprendi desse jeito, né? E aí me coloco como muito pequenininha, né? Me coloco nesse lugar, tipo, deixa eu, né, simplesmente passar silenciosa aqui diante dessa mulher grande. Então, acho que é um pouco isso, assim, não sei se me fiz entender. Perfeito, Mari. Eu acho que, e é isso, assim, essa entrevista não poderia acabar sem a dimensão da horizontalidade, né? De eu não quero conviver com mulheres brancas pequenas e também não quero conviver com mulheres brancas maiores do que eu. Eu quero conviver com mulheres brancas sempre que for importante, sempre que for oportuno, de maneira horizontal, né? E isso, para mim, é que faz eu me sentir sujeita e agente dessa história. Né? E não, eu não poderia falar dessa nossa parceria, dessa nossa aliança, de um lugar, veja a Mari como alguém hiperdimensionada ou veja a Mari como alguém subdimensionada. Eu quero estar ao lado quando necessário, quando oportuno, enquanto houver prazer, da Mari de boa, como eu converso com qualquer outra pessoa, como eu poderia fazer qualquer outro nível e possibilidade de parceria. E eu acho que esse é o caminho de humanização das relações em que as pessoas tenham tamanhos similares, tamanhos equivalentes, sobretudo, né? Então, Mari, eu não podia deixar de dizer isso para você e registrar isso nessa entrevista do Prazer é Poder para as Pretas. A Mari que erra me interessa também. A Mari, que tem as suas questões, as suas ponderações acerca do meu trabalho, da minha forma de ser e estar em termos profissionais, em termos de elaboração sobre sexualidade, alguém que tem um repertório muito vasto e consolidado, não no mercado, mas entre mulheres, que é para além do mercado. Então, tem muito para dizer, tem muito para orientar. Eu acho que é sobre isso, porque existe também a possibilidade negativa de nós, mulheres negras, não acessarmos novos passos, porque mulheres brancas acabam, não me sinto apta a dizer o que eu sei, eu só tenho que ouvir. E aí muitas informações acabam ficando represadas em vocês. Então, não, a troca é uma via de mão dupla e ela tem muitas possibilidades de ser cada vez mais frutífera e fértil à medida da nossa horizontalidade e equivalência de humanidade. Então, isso para mim tem sido uma experiência incrível, que quanto mais eu consigo
vivenciar, né, essa possibilidade de potência com outras mulheres, mais eu me humanizo, mais eu fico potente, né? Porque eu gosto muito dessa palavra de potência, né? Porque a potência, quanto mais você tem, mais você troca, né? Eu sinto a mesma coisa, mas mais uma vez do lado inverso. Quanto mais eu me permito estabelecer aliança e parceria de um lugar seguro, né? No sentido de estar em parceria com a Prazerela não é fazer um nível de transmissão metodológica de princípios da Prazerela para Ionidas Pretas. Não, não, não. É estar seguro o suficiente com a metodologia da Ionidas Pretas, com o princípio da Ionidas Pretas, e estar segura para trocar com qualquer outra metodologia muito centrada naquilo que é princípio para mim. Então, eu sinto que muitas vezes as interações entre pessoas brancas e pessoas pretas acabam ficando comprometidas, porque há nas pessoas pretas, inclusive com legitimidade, o receio de ser colonizado, o receio de ser catequizado novamente. E eu não tenho esse receio, não tenho nenhum nível de receio acerca disso, porque eu estou muito segura com essa filha projeto. Eu sei que ela é uma filha projeto, é sempre filha, a mãe biológica é uma só. A gente pode ter dúvida de muitas coisas, né? A gente pode ter dúvida de quem é nosso pai, de quem é nossa avó, mas a gente nunca tem dúvida de quem é nossa mãe. Quem é a mãe? Né? Então, como eu acredito em matriarcado, como eu acredito nessa perspectiva do ventre, eu estou muito segura que a Ioni é uma filha projeto que pode brincar, pode construir, e ela sempre terá uma casa para voltar. Então, eu aprendi muito, né, nesses últimos meses, e sobretudo com a consolidação dessa série de entrevistas, Prazer é Poder para as Pretas, contigo, Mari. Foi muito importante e está sendo muito importante. Assim, o mantra da Ionidas Pretas, né? A Ionidas Pretas chegou assim, com eu me curo te curando e eu te curo me curando. E a Ioni me cura todos os dias. E eu quero saber o que a Prazerela cura na Mariana Stock todos os dias. A Prazerela para mim é uma filha-mãe, porque é minha filha, mas também é muito, muito, muito sábia, assim, sabe? Eu me vejo muitas vezes, e a Prazerela nasceu de mim, e essencialmente para mim também, né? Porque eu tô falando de prazer, porque essa é uma dificuldade muito grande minha, sentir prazer, né? Tá conectada com essa fonte, né, inesgotável de prazer. Eu sempre vou para o caminho de vir para cá de novo, de sistematizar isso que está na minha genética, no meu DNA, né, nessa cultura eurocêntrica, isso tudo está atravessado em mim. Né? Então a Prazerela vem quase como uma medicina para dizer, ei, a vida é sobre outras coisas. Então todo dia a Prazerela me chama para a vida, assim, me chama para essa fonte inesgotável de prazer, de integridade, de presença, de fluxo. E às vezes eu me vejo indo de repente, mas não é você que está falando de prazer aí, não é você que tem uma iniciativa. Então a Prazerela é quem me chama para o caminho de volta para casa. Uau, uau. Mariana, eu quero te agradecer profundamente, não apenas pela parceria, do ponto de vista profissional, do ponto de vista do capital simbólico das imagens, né? Da imagem da Ionidas Pretas está cada vez mais associada à imagem credível da Prazerela, e a imagem da Prazerela está associada à imagem credível da Ionidas Pretas, mas várias chaves em mim têm sido mobilizadas ao longo desses dias, né, de partilha lá no Instagram da Prazerela. Muitas chaves têm sido mobilizadas para a cura profunda. Eu sei que a cura nunca está aqui, ela está em quem veio antes. Eu sinto que as nossas ancestrais estão aí se reencontrando, né? Você com as suas, eu com as minhas, mas ao mesmo tempo um trabalho muito quântico, porque eu acredito nisso também. Né? Eu acho que, enfim, experiências racistas da sua linhagem certamente estão sendo curadas através de você. E a Malu vai receber de herança outras possibilidades, porque terá na própria mãe o exercício e o exemplo de outras possibilidades. Eu sinto também que as minhas ancestrais, com toda a sua trajetória, algum desejo de vingança, que me parece que não é pouco, muita ira, muita raiva, muito ódio, também
estão integrando dentro do meu corpo e do meu campo quântico que há outras possibilidades de se relacionar que não passa pela ira, que não passa pelo ódio, que não passa pela vingança, passa pela consciência, passa pela agência. E eu sei que as minhas filhas e os meus filhos saberão disso a partir desse testemunho, dessa entrevista, dessa possibilidade. Então, é uma cura mútua, é uma cura quântica, é uma cura de linhagem, de ancestralidade. E eu sou muito grata por essa oportunidade, sobretudo nesse novo tempo. Eu acredito que todas nós estamos gestantes de um novo mundo, e esse novo mundo é um mundo formado por pessoas que têm a sua humanidade assegurada. E esse foi sempre o meu principal objetivo com a nossa parceria. Muito obrigada por tudo, de verdade. Gratidão. A gratidão, a honra é toda minha, Carol, de ter você partilhando esse caminho de vida. Me sinto muito agraciada, assim, eu sigo dizendo isso para você, mas cada vez que eu te escuto é como um bálsamo, assim, nesse lugar que toca, né, todos os meus corpos, assim, e eu me sinto muito, muito honrada, assim, de ter reencontrado você, de poder aprender tanto, de estar num campo de uma humanidade muito potente, assim. Então, obrigada. Eu sinto que a gente ainda tem muitas partilhas para fazer nessa vida. Muitas. E a gente já está elaborando, gente. Aguardem que virá. Tudo de melhor para nós. Obrigada, Euridice, mais uma vez pela tradução. Tchau, tchau, Mari.